carro que fez história na Europa, fez história no Brasil e que até hoje mora no coração de milhões de brasileiros, conhecido como Chevette. Isso é quase tudo sobre o Chevrolet Cadete. Oi? Como que é? Ah, ok. Isso é quase tudo sobre o Opel Kadett. É isso mesmo, um carrinho compacto e super simpático que a gente vê por aí nas ruas brasileiras esconde o passado e tanto. E bem confuso também, já que ele viu e viveu grandes paradigmas, grandes mudanças sociais e veio se transformando ao longo do tempo, se tornando os carros mais vendidos da década de 30. Hã? Da década de 30? Tá certo isso mesmo? Pois é, o nome Kadett apareceu pela primeira vez em 1936 aos cuidados da montadora Opel, como uma versão compacta do Opel Olympia. Nessa mesma época, a Opel estava surfando uma onda de sucesso, sendo a maior montadora da Europa e a primeira a atingir 100 mil carros produzidos num ano. E já que eles estavam crescendo tanto assim, eles resolveram introduzir vários modelos para atingir vários mercados diferentes. Mas tudo isso foi graças à injeção de caixa da empresa mãe, a General Motors, que tinha a maioria das ações da Opel na época. E por conta disso, nessa mesma época, a Opel implementou métodos de montagem americanos, com linhas de montagem e sistema modular de construção. E o ano de 1935 foi realmente muito marcante para a Opel, com os primeiros carros saindo da linha de produção em massa, e entre eles uma versão compacta do Opel Olympia, o nosso querido e amado Kadett. Destinado a ser um carro acessível e compacto, perfeito para a família, o carro do dia a dia. E pioneiro no uso do revolucionário sistema de carroceria monobloco, isso permitia que o Kadett pesasse apenas 757 kg. O Kadett era o carro mais rápido e mais vendido da sua categoria, com motor 1.1 de 23 cavalinhos, oferecido nas versões conversível e coupé. Mas o detalhe mais legal desse carro é o pisca. Sério, olha que legal isso. Mas o Kadett saiu de linha em 1940. E o motivo não é difícil de entender também, né? Você deve lembrar aí de uma tal Segunda Guerra Mundial. Mas nesse período, ele emplacou mais de 107 mil unidades. Mas depois do fim da guerra, diversos veículos voltaram a ser construídos normalmente, menos o Kadett, já que a sua linha de produção em Rüsselsheim, na Alemanha, foi confiscada e enviada para a União Soviética, a atual Rússia, como uma forma de reparação pela guerra. E lá ele renasceu como Moskvitch 400, sendo produzido até 1959. Sim, soviéticos na época não quiseram levar o Fusca. Pergunto por quê, né? Mas voltando para o nosso modelinho não bebedor de vodka, o Kadett foi reintroduzido pela Opel em 1962 como OK, Opel Kadett. O projeto se iniciou em 1957 e tinha duas diretrizes: desenvolver o anti-Volkswagen e a outra, que era menos importante, que era ser um carro bom para a família. E é claro que ele conseguiu ser um bom carro de família. Ele tinha um porta-mala grande, era espaçoso, cabia 4 pessoas sem problema. Mas como as pessoas da época tinham titiquinha na cabeça, ele não chegou nem aos pés da quantidade de veículos vendidos pelo Fusca. Mesmo com carrocerias lindas como a Coupé, a Caravan e a maravilhosa e moderna Notback. E a briga era boa por parte da Opel. Numa das campanhas mais famosas, ela dizia: "Você nunca cheira gasolina dentro do porta-mala." Que é um bom argumento, né? Mas para tentar virar o jogo no segundo round, a Opel introduz o Kadett B em 1966. E sim, as versões são marcadas cronologicamente com as letras do alfabeto. Então agora você tem que agradecer a tia Cotinha que te ensinou o alfabeto de cor. E a ideia do carro era um pouco diferente. Ele estava um pouco maior, inspirado nos fastbacks americanos. Agora com uma gama de motores de 1.1 a 1.9 para tentar agradar mais os entusiastas da Opel, já que eles estavam acostumados com carros de luxo, com acabamento premium, e tiveram que se contentar com um carro popular. E claro que eles não se contentaram, esse cara é vermelho de raiva. Mas goste você ou não, o Kadett B foi um sucesso de vendas. Vendido de 1965 a 1973, ele vendeu mais de 2,6 milhões de unidades. Mas seu maior vilão seria ele mesmo, já que na década de 70, além de se corroer de raiva, ele estava se corroendo por dentro. Pera, isso não é a mesma coisa? Numa matéria da revista Car and Drive, fotos do Kadett eram estampadas nas páginas, destacando a falta de sofisticação do carro corroído e abandonado no ferro velho. O ferro velho era no extremismo, mas a ferrugem estava corroendo os Kadett, que acabaram sumindo das ruas alemãs. E nessa mesma época, o mercado doméstico estava cansado do velho e ultrapassado Beetle, que passou por uma desaceleração constante nas vendas. E isso acabou beneficiando diversos carros posteriormente, como o Ford Escort, o Volkswagen Golf e o tão conhecido e aclamado aqui em Terra Brasília como Chevette. Calma. O Chevette? Esse episódio não era do Kadett? Sim, esse episódio é do Kadett. Mas o carro que a gente conhece aqui como Chevette, lá fora era conhecido como Opel Kadett C. Entendeu? C, Chevette. Se fosse Opel Kadett B, seria Bebette. Mas é aqui que a história se divide. Na verdade, ela se multiplica, já que o Opel Kadett C foi desenvolvido para ser o primeiro carro mundial da marca e foi o último a ser vendido com tração traseira.
Irônico, não? Mas ele foi lançado em 1973 no Salão de Frankfurt, onde todos os holofotes se voltaram para ele, o Kadett C. Uma surpresa para a Volkswagen, que acabou ficando de lado com seu Passat. E as pessoas não estavam acreditando no que elas estavam vendo. O carro era realmente bonito, que de tão satisfeita, vendia o carro como não sendo só um meio de transporte, mas sim um prazer em dirigir. Que é o que a gente gosta, né? E a estreia em Terra Brasilis, por incrível que parível, foi antes da estreia na Alemanha. E o Chevette, para os mais íntimos, Tubarão, foi um gigante sucesso. E nada mais era do que um reflexo do projeto T, destinado a atender em todos os mercados com pequenas variações. E fala sério, né? Para agradar brasileiro, alemão e até japonês com o Isuzu Gemini, eles estavam fazendo o negócio certo, né? Já que era oferecido em diversos modelos, tipo sedã, fastback e, é claro, a nossa linda e amada perua Marajó. Mas toda essa euforia não durou muito tempo não, já que a crise do petróleo chegou e atingiu forte mais uma história automotiva. As vendas começaram a despencar, o preço do combustível começou a subir e a procura por carros mais econômicos cresceu muito. Mas esse nem era o maior problema que o Kadett ia enfrentar nos próximos anos. O problema de verdade tinha nome e marca. Começava com G e terminava com Wolf. A Opel não esperava, um best-seller imediato. Como ela era uma marca da GM, ela já era muito boa em correr atrás. E foi isso que eles tiveram que fazer, diversos upgrades no carro. Roda, freio e vários outros para poder tentar competir com o Golf. Mas quem tá atrás, às vezes esquece de olhar para frente. E a Opel tomou outro tapa na cara, dessa vez com 3 letrinhas. GTI. Era a sigla de um novo nicho de mercado. O mercado que a gente ama tanto. O mercado dos hot hatches. E o Golf veio forte em cima dele. E a resposta foi o Kadett GTE, um carro maravilhoso com motor 1.9 injetado. E um modelo curioso e invejável foi fornecido pela Vauxhall para os ingleses, com um motor 2.3. Como a grama do vizinho é sempre mais verde, mesmo que ela seja do outro lado do Atlântico, a gente até teve alguns modelos mais apimentados, como o Chevette GP, GP2 e SR, mas nenhum deles chegava realmente ao pé do GTE. Mas voltando para o Brasil, o primeiro facelift do Chevette veio em 1978, saindo do ângulo negativo que inspirou o Tubarão para entrar uma frente inclinada inspirada nos Pontiacs americanos. E o brasileiro viu que era bom e, para variar, deu um nome de animal de novo, dessa vez o jacaré. E o Brasil continuou forte na tração traseira, enquanto lá fora, um ano depois, o Kadett D perdeu a sua magia, anunciando a chegada de uma nova gama de veículos hatchbacks à família Opel. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da confusão nessa geração, o Opel Kadett D era vendido como Vauxhall Astra MK1 no Reino Unido. Mas brincadeira de lado, a geração D foi um ponto de virada para a Opel e para a Vauxhall, e marcou a adoção da solução que mudou o mercado. Compactos de tração dianteira com motores transversal, que aliás foi o primeiro uso dos motores GM Família 2. Enquanto isso, em 1983 no Brasil, a picape Chevy chega trazendo consigo a primeira e única grande repaginada do Chevette, com o jeitinho do Monza e conhecido como Monzinha, também conhecido como Chevette Junior, uma das últimas versões vendidas. Ele foi o carro mais vendido do Brasil na época. E como era de se esperar, no ano seguinte veio o lançamento do Kadett E, a última versão vendida com esse nome. Agora sim a versão que a gente tem no Brasil, só que não, porque ela só chegou aqui 5 anos depois, em 1989. Mas o carro prometia e muito. Após um desenvolvimento cuidadoso da Opel, em túneis de vento, ele era sinônimo de aerodinâmica e foi considerado o carro europeu do ano de 1985. E a versão E emplacou 3.779.289 unidades, fazendo dele o Opel mais vendido de todos os tempos. Mas como nosso papo é sobre o Kadett, é legal salientar que ele chegou ao Brasil em 1989 pela Chevrolet e quebrou um jejum de 5 anos, sem nenhum modelo novo, desde a introdução do Uno em 1984. E o Kadett chegou quebrando a banca, com design arrojado e aerodinâmico, ainda não disponíveis no mercado nacional, além do vidro, que era rente à carroceria. E a primeira versão esportiva saía na frente pela carroceria atraente, se comparado aos retilíneos dos Corsa R3 e Gol GTI, mas levava cacete em tecnologia, já que o Kadett GS perdeu o i de injetado pelo meio do caminho. Em contrapartida, o Kadett ganhou uma perua para substituir a Marajó, a Ipanema. Mas como a GM é boa em correr atrás do prejuízo, em 1990, no Salão de São Paulo, em meio a diversos importados devido ao mercado recém-aberto, uma versão conversível projetada pelo estúdio italiano Bertone foi um enorme sucesso. E junto com ela, no ano seguinte, recebemos a tão aclamada GSI, com um espetacular motor 2.0 de 121 cavalos, uma interna com bancos Ricardo e o painel elétrico inconfundível. Uma sensação da época. O impacto é tão grande que não se pode nem explicar para quem não viveu isso na época. E é claro que eu não vivi. Mas com todo esse sucesso do Kadett e com a GM projetando o Corsa para ser o novo compacto do mercado nacional, o Chevette se despediu em 1993 com mais de 1,6 milhões de unidades vendidas. Adeus Chevette, adeus tração traseira e o orgulho de ser o último Kadett
a carregar esse fardo. Mas apenas 2 anos depois, as versões GLS e GSI já foram descontinuadas, para abrir espaço no mercado para o novo Astra GLS. Mas o vai e vem dos impostos e a situação econômica que o Brasil estava na época deixava o Astra com preço astronômico, obrigando de novo a GM a correr para tapar o buraco deixado pelo GSI. E é então que a gente vê o surgimento do Kadett Sport. Pois é, era a oportunidade de ouro da GM, chegando dando bicuda nos importados, mas eles reagiram com 2.0 monoponto e alguns detalhes estéticos. E com a concorrência crescendo, em 1996 o Kadett recebe a primeira cirurgia plástica literalmente para ornar com os modelos Opel da época, já que lá fora o Kadett nem era mais vendido. Daí pra frente, com certeza a GM quebrou um espelho, passou embaixo da escada, chutou alguma macumba. Os anos 96 e 97 foram difíceis para os entusiastas, e a última tentativa de reviver algo esportivo foi com o modelo GLS, mas a transmissão era muito curta e não combinava com o motor torcudo em baixas rotações, e logo o Kadett ficou defasado, levando um cacete do tipo e do Golf. Logo depois, a Ipanema deixa o mercado, acompanhada da Suprema, deixando apenas o Corsa Wagon como a perua do mercado, que logo foi descontinuado em 2002. O que aconteceu com o mundo? Não dá pra gente voltar, não? Combustível barato e perua. Duas coisas que não tem mais hoje. Mas no Salão de Frankfurt, em 1997, teve a apresentação dele. De novo. O segundo Astra? Sério? E a GM já anunciou que no ano seguinte ia começar a produzir ele no Brasil. Com certeza o nome Astra é um anagrama da GM, porque eles queriam voltar para trás. Olha comigo. Astra. Atrás. Astra. Atrás. Viu só? Calma, pode ficar tranquilo que você tem que entender que assim, quando a gente tá falando de um carro, a gente sempre vai falar que ele é o melhor carro do mundo. E os outros, a gente não se importa. No episódio do Astra vai ser exatamente o contrário. A gente vai falar que o Kadett, que bom que ele foi embora, e que bom que veio o Astra dominando o mercado. É assim que as coisas são. Mas nesse episódio a gente tá falando do Kadett. E a profecia se cumpriu. Em 1998, a GM começou a produzir o Astra e descontinuou o Kadett. Foi bom enquanto durou. Mas fora das ruas, o Kadett foi notável nos ralis, mas nunca vencedor. Ele também correu no Campeonato Alemão de Carros de Turismo, o DTM, com uma versão GSI de 270 cavalos e 800 quilos, que não era nada mal, né? E no BTCC, Campeonato Britânico de Turismo, uma versão GTE da Vauxhall chegou a vencer o campeonato de 1989. Mas o Kadett mais potente de todos os tempos foi o Rally 4x4, com motor 1.9 de 500 cavalos, abençoados pela Cosworth. Seu objetivo era destruir tudo que tinha pela frente no grupo B. Mas o monstrinho acabou nem colocando os pés na terra, por ser perigoso demais, e logo foi extinta, um pouco antes do grupo B ser extinto. Mas para não perder o investimento, a Opel colocou 2 Kadetts para correr no Rally Paris-Dakar. Inclusive eu até acho que eles foram o que a gente chama de fecha-trilha. Eles chegaram em 37º e 40º lugar. Mas além da importância para nós brasileiros, o Kadett lançou a pedra fundamental dessa classe compacta da Opel há 80 anos. E até hoje, 11 gerações do Kadett e do Astra já venderam mais de 24 milhões de carros pelo mundo. Então isso foi quase tudo sobre o Kadett, pessoal. Valeu por quem assistiu até aqui. Compartilha com os amigos, deixa seu like, se inscreve no canal aqui do lado, assiste ao seu outro vídeo que tá muito bom também. E não se esquece, todo domingo, 6h30 da noite, a gente tá lançando um podcast novo. No Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em qualquer plataforma de podcast. Valeu!